Olá, temos hoje Lorena Kass, uma ilustradora que tem um traço com assim, uma evolução bastante particular que nós vamos poder acompanhar passo a passo. E antes de... Muito obrigado, Lorena. Muito obrigado. E estamos fazendo um programa assim, sem muitas preparações mesmo, né? Vai ser interessante tanto para o público como para mim, que eu não conheço muita coisa da sua carreira, então a gente vai poder conhecer os trabalhos. Então vamos ver como faz. Mas antes de mais nada, eu quero te dar os livros do nosso patrocinador, da Editora Criativo. São livros de desenho aqui do Vanderpool. Obrigada. Aqui o best-seller, que é um livro do Alexandre Gilbran. Obrigada. Tá. Para você aprender a fazer anatomia. Uma brincadeira. Estou precisando. E aqui um livro da Editora Calaco, que é a minha editora. Obrigada. Que é a história dos quadrinhos da Grafipar, onde tem várias técnicas diferentes, principalmente do Cláudio Seto. Ai, que legal, obrigada. Então, vamos lá, Lorena, como é que você começou a desenhar? Assim, achando que seria para publicação e não como os trabalhos de criança ou de infância, coisa assim. O meu pai e minha mãe são designers e eu sempre pensei, sempre desenhei desde criancinha. Na escola desenhava professor, aquela coisa, desenhava no caderno, todo mundo ficava pedindo. E eu pensava em ser designer, sempre pensei em ser designer, mas ilustradora foi na faculdade de design que eu entrei, estudei na PUC e tive uma professora, se eu não me engano era a Cristina Salgado, que é uma artista plástica, que numa aula de desenho, a gente começou a fazer aula de desenho meio experimental, eu até vou falar disso depois, desenho cego, e eu fiquei muito impressionada, eu nunca tinha feito aula de desenho, eu nunca tinha visto tanta possibilidade diferente e vários materiais e ela me falou que era muito legal o meu desenho, que eu podia ser ilustradora e eu cheguei em casa toda emocionada, quem sabe ilustradora, eu não tinha pensado, eu estava só pensando em ser designer, igual conheço muito bem, né, de família. Daí que quando que você publica a primeira vez ou veicula pela internet, porque você já é de uma geração que tem muito trabalho difundido pela internet. Eu acho que antes, desde que eu me formei na faculdade, eu sempre trabalhei com desenho, porque eu estava fazendo design de joias, ilustração de joia, então ilustrava assim, comercialmente joias. Mas depois eu fiz o blog e eu acho que os primeiros trabalhos foram de quadrinhos já. Eu criei um personagem autobiográfico que chama Locais, e aí os meus trabalhos de quadrinhos e cartoon eu assino como Locais. E depois eu comecei a visitar as editoras em São Paulo, ia do Rio para São Paulo, mas depois de formada. E visitar a editora Abril e comecei a publicar em revista, jornal. Você começa a publicar com ilustrações ou quadrinhos primeiro? Foi a sua estreia? Não, o quadrinho eu publicava, mas eu publicava assim, os quadrinhos eu comecei a publicar na revista Pilotis, que era a revista da PUC, Rio, certo. Que eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, eu publicava, quando eu era bem nova, ainda estava na faculdade, publicava na revista. Depois eu comecei a fazer muito zine, aí vim para São Paulo algumas vezes publicar numa que chamava Subversos, umas 4 vezes eu participei. Muito zine. Mas trabalho profissional, pago, acho de quadrinhos eu nunca tive, é meio amador, assim, é no blog, no Facebook. Vai ter o primeiro agora da Periquita, as Periquitas? Que não é exatamente quadrinho. Não, já publiquei em edital, sim, em revistas, já publiquei quadrinho. Mas não assim um livro que eu tivesse feito, né? Um álbum. Na verdade, agora vai rolar um livro, mas ainda não sei se esse ano ou ano que vem, mas eu já tenho um conteúdo que eu fiz um projeto em colaboração com o OTA e a gente fez várias tirinhas sobre homens e mulheres e relacionamentos. E a gente tem um conteúdo de um livro todo, só tem que publicar. É bastante interessante esse trabalho, porque tem a sua visão e a visão dele, né? De relacionamento. Foi muito legal esse trabalho com o OTA. Trabalho muito forte. Foi muito legal, porque foi totalmente natural, ninguém forçou, ninguém pensou, vamos fazer no livro, vamos fazer. Surgiu, eu comecei, um dia eu estava chateada no Facebook, eu já era amiga dele no Facebook,
Aí eu publiquei uma tira, eu faço muita tira sentimental, amorosa de relacionamento, é muito feminino, tem a ver com o dia a dia, cotidiano, então é término de relacionamento, muito. E eu tava um dia aí revoltada e publiquei alguma tirinha que falava mal de homem em algum sentido, né? Rancorosa, disse o Ota, e ele falou, por que tanta raiva dos homens? Ah, não, vou responder, não vai ficar assim não. Aí ele respondeu. Eu falei, você tá achando que é assim? Aí eu respondi. Aí ele falou, não, então toma essa aqui. Aí a gente começou, tanto que a gente tá pensando em chamar desafio dos quadrinhos, não sei ainda bem. Uma guerra dos sexos em quadrinhos. Foi bem legal. Foi muito legal. Então vamos ver os seus trabalhos, que assim a gente já vai partir para as técnicas da Lorena, que são bem... Vou falar um pouquinho. Quando eu comecei o blog de ilustração, depois do de quadrinho, ou era o mesmo, o de quadrinhos, eu comecei a publicar ilustração. E eu gosto muito de música e sempre quero tentar trabalhar com música de alguma forma. Inclusive tem vários projetos com música, eu vou falar depois. Mas eu fazia adivinhação para os meus bloggers, seguidores. E aí era o nome da música. Qual é o nome da música? E nesse caso aí é Lucy in the Sky with Diamonds. Essa ilustração. Essa ilustração. E na época eu fazia... eu sempre gostei muito de Ashura, dá pra ver Ashurinha, estampa. Sim. Eu fazia com a canetinha preta de nanquim e pintava digitalmente. Tudo digital. Certo. Depois, mais na época da faculdade, veio essa história do desenho cego na aula da Cristina Salgado. E eu fiquei muito emocionada com o desenho cego, que é você desenhar sem olhar para o papel. Olha para o que você quer desenhar e desenha. E aí sai tudo assim, essa coisa que não é fiel, não é realista, meio torto, meio tosco, que eu gosto muitíssimo do trabalho. Mas tem bastante expressão, né? É mais expressivo, eu acho, mais expressivo, é menos certinho, é menos preso, Mas adoro. Tem essas manchas em volta da ilustração. Isso aí é tudo digital. Nessa época eu ainda fazia o traço na mão. Certo. E depois colorização, tudo digital. Até então. Aí, esse aí já é um trabalho mais recente, porque no ano retrasado eu fiz um curso na School of Visual Arts em Nova York e tinha uma aula de pintura acrílica. E aí, nunca tinha mexido com pintura acrílica, mas gostei pra caramba de fazer fundos de tinta. Então eu comecei a juntar acrílica, um pouco de pastel seco, um pouco de aquarela e na finalização. O traço continua sendo à mão. Apesar de que já aí eu desisti de passar canetinha, que eu também acho que é uma coisa que prende muito o desenho, e faço tudo a lápis, o traço todo a lápis e os fundos... E é em papel essa pintura? Ou já eu faço desenho no papel, a lápis, escaneio a tinta, escaneio a aquarela, escaneio todas as cores, assim, todas não, a maioria. E finalizo digitalmente. Então todos os meus trabalhos, nenhum tem original. Mas é uma espécie de fusão? É uma fusão total. Por exemplo, esse aí foi uma ilustração para Runners, para a revista da Abril. O fundo, lá no fundo tem uma tinta acrílica passada assim, né? Certo. Eu escaneei e a layers. A oncinha eu acho que já é uma guardazinha. O resto da nota eu acho que é acrílica também. A menina é acrílica. Mas é isso, desenho a lápis e tudo montado em 1000 layers, no que isso eu gosto. Você mistura, assim, feitos em papel mesmo, depois você faz uma fusão digital. E mistura escaneio tudo digital. Separado, jogo no computador e a parte que eu mais gosto, mais do que desenhar na acrílica, que pintar, eu gosto de desenhar o lápis, né, o traço, mas mais do que ficar pintando as corzinhas, eu gosto muito de jogar no computador e ficar testando cor, aí testa transparência. Eu gosto muito dessa coisa do digital. Tem que ter tempo. Eu gasto muito tempo, eu acho. E sem pressão, não é um trabalho rápido, cobrança de datas, entregas, coisas assim? Eu já trabalhei várias vezes para a Folha de São Paulo, que é assim, para o dia seguinte. E faço, né? Faço porque é isso que eu faço, só ilustração, mas fico tensa. Eu prefiro ter tempo. Por isso que agora eu comecei a ilustrar livro infantil, a partir do ano passado, e estou gostando muito, porque normalmente, né, acho nem sempre, mas acho que no geral tem mais tempo. Tem 2 meses, né? Mais tempo para fazer. Tem tempo para pensar, tem tempo para desenhar, redesenhar. O próximo que é... então. Esse é pro meu último livro.
que chama A Princesa Preguiçosa e o Príncipe Acordadão, vai lançar em maio. E nesse caso desse livro, como eu já faço essa técnica mista, esse é até um detalhe de uma página que é tudo acrílica, sem traço, acrílica solta. E aí o próximo é um exemplo de um pastel seco. E nesse livro, aí pode passar o próximo, que o próximo é a capa. Essa é a capa do livro. E a gente, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas a parte de cima é pastel seco e a parte de baixo é acrílica. Que o pastel seco tem um sentimento assim, a princesa é preguiçosa, né? Então é tudo meio desmaecido e o príncipe acordadão é tudo chocante, assim. Tá muito legal esse livro. Aí a gente pode ver nos quadrinhos a mesma coisa que eu tinha falado, que eu passei da caneta pro digital e depois pra mista. Esses são os quadrinhos bem do começo. Eu morria de medo de pintar de cor, era tudo preto e branco, e eu gosto muito de preto e branco, mas depois acabei, acho que é mais comercial a cor. Eu adoro Hachura ainda, né? Nossa. Você, assim, aqui esses uma são mistura, os do Ota. Esse, eu botei justamente os exemplos do anterior, eu refiz aqueles 2 quadrinhos, que são quadrinhos que eu gostava tanto, que eu falei assim, na Guerra dos Sexos eles cabiam perfeito no nosso livro, né? E aí você vê que o primeiro é a menina que está esperando o homem perfeito, o homem ideal. A gente fala muito disso nos nossos quadrinhos, eu e o Ota, porque é bem recorrente no meu trabalho. Perfeito. Aí esse dá pra ver que eu pintei no computador todo, né? O traço é a caneta, pilozinho, pra ficar mais simples. Porque como é cartoon... No caso, assim, dessa sua técnica dos quadrinhos, e tem muita coisa nas ilustrações também, você usa o básico, né, que é desenho lápis, depois você faz uma arte final nanquim ou com a pilote, e a colorização digital, cores quase praticamente chapadas. Você tem uma certa influência de alguém, alguns autores que você acha que tem influenciado no seu trabalho? Como eu estava vindo para cá, eu falei, eu vou ter que pensar nas influências porque todo mundo sempre pergunta, mas eu acho que eu sou uma ilustradora hiper relapsa, assim, eu vejo as pessoas se interessam e procuram, eu não tenho... Você formou o universo que está à sua volta. Com certeza, tive muita informação em casa, de família, sempre li, com certeza, Mafalda, Asterix, Tintin, tinha muito lá em casa, mas... eu não consigo pensar uma pessoa que realmente eu seja fã, a pessoa que eu sou fã, mas eu já fazia os quadrinhos como são hoje em dia, é o Liniers, mas aí é mais o conteúdo, o que eu gosto mesmo é o conteúdo, né? Certo. Em geral, de quadrinho. Eu não sou tão ligada no desenho de fulano, desenho de ciclano é incrível, os meus amigos me dão os quadrinhos, olha que desenho incrível, eu reconheço, óbvio, mas eu não consigo ligar tanto quanto para a expressividade. Tanto que a Aline Kominsky-Crumb, eu li o livro dela, adorei, é tosco, eu gosto disso, desse traço sujo, né? Mas uma coisa assim que você, dos autores de quadrinhos, ilustrações que eu conheço, que tem uma formação acadêmica, né? Bastante interessante, bastante plural em termos dos seus trabalhos, você concorda que a história em quadrinhos é um tipo de teatro das artes gráficas? Porque você tem que aprender muita coisa para aplicar nos quadrinhos? Eu acho que o quadrinho ele tem uma sensibilidade para a vida, assim, para ficar interessante, porque por causa do conteúdo também? Por causa do conteúdo. Acho que tem que ter humor, quer dizer, eu acho a graça grande, graça é ser engraçado, né? Quer dizer, quadrinho só pela beleza e tal, não valorizando. Eu gosto muito do humor e gosto muito da expressividade. E eu acho que uma pessoa, para ter um bom humor, para ser um quadrinho que você fala assim, genial, tipo o Dahmer ou o Bruno Marão, eu gosto muito do Bruno Marão, eu ia falar dele também, porque o traço dele eu acho legal, aquele traço sujo, e o conteúdo eu acho muito legal, de crítica social, adoro. Então, eu acho que a pessoa tem que ter uma super sensibilidade e inteligência, de ver o que está à sua volta e falar isso, e sarcasmo, ironia, né? Tem que ter uma coisa aguçada, assim. Uma pessoa muito boba, não sei, acho que não sai um quadrinho daquele não sairia o tipo de trabalho que você faz de performance junto de show musical, por exemplo, é outra coisa, mudando totalmente assim de tema, digamos. Achei que a gente ainda ia mostrar mais um quadrinho. Ah, sim, demos essa sequência. Porque eu tinha falado que eu comecei a fazer digital, esse aí já é um completamente digital, que eu publiquei no blog, e o próximo acho que tem mais um. Esse é o que eu faço hoje em dia,
que a gente pode fazer um paralelo com o meu desenho. Você vê que eu fiz o traço a lápis e fiz o fundo em acrílica, em aquarela. Então, aquarela não que demora, né? Mas eu já tenho os fundos, às vezes, da acrílica feitos e uso para quadrinho. Aí o resultado final desse quadrinho é meio parecido com aquelas ilustrações que eu faço de técnica mista, que eu misturo tudo no digital. E esse é o último, fiz ontem, uma coisa assim. Poxa, esse é... E esse aí é uma coisa assim, meio conceitual, sei lá, mais contemplativo. Cada um pensa uma coisa e te faz sentir alguma coisa, isso que eu gosto. Ele não terá legendas? Não, aquele não tem. Como ele é assim, aquele você olha aí. Dá pra ver. Vai, entende a história. Dá pra entender, agora que dá pra perceber. Cada um vê de um jeito. Vai ter gente que fala, ai, coitada. Tem gente que fala, ai, que legal, que bonito. Tem gente que fala, ai, que triste. Triste. Né? Cada um acha... Que vai embora no final. Como é que e os meus quadrinhos têm muito isso de solidão. Tá certo. Aí já é uma coisa diferente que eu faço, que como eu tinha falado que eu gosto de música, é muito importante pra mim. E eu tenho, eu vi um show, vamos lembrar, do Liniers, desenhando no show do Kevin Johansen, há uns anos atrás. Ele desenha ao vivo, botaram uma mesinha, filma a mesinha e você vai vendo o show e vê o vídeo no fundo. E eu fui nesse show, fiquei emocionada, é um show incrível, lindo, Kevin Johansen é sensacional. E eu já estava pensando nisso há muito tempo, mas não sabia como pôr em prática, e falei, eu vou fazer isso. Então aquela foto... me coçando. Aquela foto é de um show de uma banda que eu amo muito, de amigos meus, chama Máquina, que eu desenhei no fundo, mas a gente fez diferente do Liniers. Eu levei um monte de material e cada música eu pegava na hora, totalmente improviso, um material que eu achava que tinha a ver. Então essa é Céu das Três, e aí fala do céu na madrugada de estrela. Aí eu taquei a tinta lá e cada uma essa era uma outra. E que era sobre o destino, que é uma coisa que meio que você não controla. Eu ainda pensei no conceitual, ó. É uma coisa que você não controla, então eu peguei aquele nanquim, ou aquela tinta que você joga no papel e sopra com uma caneta, já viu? Certo, com o tubo da caneta. E ao longo, enquanto tocava música, eu fui soprando. E assim com várias músicas. Enquanto tocava outra que falava de encontro, eu fui desenhando as pessoas. Esse show foi... Você vai misturando, usando técnicas diferentes. Né? No show eu usei várias técnicas. Eu usei pastel seco, acrílica, fiz esse de soprar, desenhei, fiz colagem, tudo. Isso aí já é um outro projeto que eu tenho, que é um grupo infantil que chama Cria, lá do Rio de Janeiro. Bom, na verdade agora eu me mudei para São Paulo, então não sei como vai ser. Mas eu desenho no Bem-vinda fundo. a São Paulo. Obrigada. Eu desenho no fundo do show, mesma coisa. Tem a projeção lá no fundo, só que esse eu desenho direto no Photoshop, no computador. A gente liga o Mac no projetor e eu vou desenhando no Photoshop. E vou fazendo tipo o clipezinho da música. Cada música tem um desenho, nunca é igual, mas também é mais ou menos conta a historinha da música. É muito legal esse trabalho também. Interessante de ver. Isso vai ser Todo possível mundo, ver na as crianças internet, amam. Assim, tem. Tem. Na página do Cria, no Facebook, tem alguns clipes, tem no YouTube. Grupo Cria. Grupo Cria. Já tem alguns clipes do vídeo, da animação ao vivo, né? Temos mais alguns trabalhos seus para explicar. Tem mais, aí isso é outra vertente, né? Isso aí, eu trabalhava num escritório de design que faz capa de CD, e esse é só um exemplo para mostrar de bico de pena e lápis. Esse é um outro que é nanquim, que foi para uma caixa do Raul, a gente acabou nem usando. Tem mais um de CD. Esse é outra coisa, vetor, totalmente vetorial, fiz no Illustrator. Várias técnicas diferentes para as capas de CD. Se não me engano, tem mais um. Aí esse, como você pode ver, evolução novamente. Sim. Já é a mistura toda. É aquarela, acrílica, desenho. E o da Clara Nunes é só computador. É digital, tipo uma imitação de estilo, assim, só no computador. Certo. Mas o Herbata, da direita, é uma mistura toda, um mix. Que é o que eu tô fazendo mais ultimamente, que é o que eu mais gosto, assim. Das técnicas todas que você vem experimentando, que é um bocado, qual que, a que você está fazendo atualmente, qual que você gosta mais? É essa, que é a mesma que eu tô fazendo no quadrinho, é a mesma que eu fiz aquele CD que foi o último, que é desenhar a lápis,
com imperfeição, sujeira, não faço finalização nanquim, nada. Lápis tosco mesmo. E pintar com acrílica, com pastel seco, várias coisas. Escanear as cores, né, as coisas que eu pintei e misturar com digital no computador. Essa aqui Pintar no computador também. Até a próxima virada sua, descobrir alguma outra coisa. Isso é por enquanto, eu espero permanecer assim, porque eu já passei por tanta coisa. Então agora você vai desenhar pra gente. Então, vamos ver. É muito... Ah, meu Deus. Não é um teste. É muito improvisado. Não é um teste, você que vai. Mas olha o que eu vou fazer. Vou fazer um desenho cego seu. Não é bem Ok. cego, vou olhar um pouco, mas te dar bem, aqui um presente. Que honra, legal. Ai, medo. Bacana. Ah. Gente, nunca desenhei na frente da câmera. Me perdoem. Tá de nada. Tá, não vou olhar. Vai ficar mais... Você não se importa de ter um desenho seu De jeito pouco nenhum, fiel, né? não, né? Tá acostumado, já deve ter sido tão desenhado. Desenho cego, essa expressão é ótima. Você nunca tinha visto? Já fiz né? alguns também. Acabei entrando na onda também. Ai, eu adoro. É rápido. Fica super expressivo. Bom, nem sempre fica... Ai, eu me divirto mais que... Bom, a gente faz uns cartoons também de desenho cego. Ah, faz? Mas não é assim. Não sei. Nossa, medo de ver. Deixa eu chegar mais pra lá. A trilha sonora é ótima. Tem mais tempo? Já tô quase acabando. Tem tempo, temos 3 minutos. Ah, nossa, então vou fazer aqui tudo quanto é detalhe, vou fazer até seu microfone. Não, mas eu tenho umas questões ainda para te perguntar. Quiser. A gente já... Você, em termos de técnica de arte final, que foi sempre um problema para mim e para muita gente, né? Que é a questão de usar bico de pena, pincel ou caneta de fluxo contínuo ou a caneta hidrográfica, você chegou naturalmente a estudar algumas coisas assim? Não gostou muito? Não, eu não sou muito presa na técnica, né? Eu acho que eu sou uma coisa mais... Eu gosto, pelo menos gostaria de ser, uma coisa mais conceitual mesmo. Eu vou ver o texto que vão me mandar ou o artigo de jornal e vou pensar o que tem a ver. Eu não sei se eu me identifico tanto com ter um estilo muito preso, muito específico. Porque tem gente que testa e aí cria um super estilo. Eu gosto também dessa ideia, mas não sei se eu me identifico. E aí eu já tentei de tudo, né? Às vezes eu faço com caneta, mas eu não sou muito ligada em, putz, aquele material. Não, sou mais ligada nos conceitos. Agora eu descobri o trabalho de uma francesa que é sensacional, conceitual. Tem o do David Shrigley, que eu amo, é incrível, de inspiração, de arte conceitual. Aí eu descubro assim, mais do que descobrir material, descobrir técnica, eu tô ligada no conceito. Ah, meu Deus. Gente, acabei, porque senão Tá porque ótimo. já fiz tão... Não, perfeito. Aí estou. Adoro. Que bacana, olha só. Ai, pra cá. Essa vai para a parede. Ah, deixa eu... Agora você precisa assinar. Maravilha. Ai, gente, foi sob pressão. Pressão. A sua própria pressão, porque... É minha, claro. Muito legal deixa eu aproveitar e colocar aqui para vocês verem que ficou igualzinho. Ficou idêntico. Olha, Podia ter encostado esse... Perfeito, muito obrigado. Bem-vinda mesmo, agora depois dessa. Muito obrigado. Obrigada. E vamos aproveitar para dedicar esse programa, né, a Giselda Mello, que foi uma autora dos quadrinhos do Tico Tico. Ela fazia uma história em quadrinhos chamada Pechincha. E a Lorena faz parte de um projeto bastante interessante, que é uma revista e livro, né? Revista livro feita só por mulheres, que é As Periquitas, que você nem conhece muito sobre o assunto. Uma colaboração. Ultimamente eu comecei a fazer muita colaboração com revista feminina. Eu acho que teve uma profusão aí de zine feminino, vários. Obras e feitas aí por tem mulheres. essa
Que é as periquitas, né, periquitas, também. Exatamente. Também tem uma que vai lançar daqui a pouco, o Artefacta, que eu estou participando, só de mulheres, muita coisa só de mulheres. É um momento interessante, eu acho. Para quem faz, acho que não dá para viver disso, né? Ganhar dinheiro com quadrinho, não sei. Mas dá para divulgar bastante o trabalho nesses editais aí que tem agora de mulheres. Sim, obrigado. Muito obrigado, Helena. Obrigada. Até a próxima. É um prazer.